A estrada que atravessa Ohio sempre parece mais longa do que deveria. Talvez seja o horizonte plano sem fim, talvez a angústia de me aproximar daquela casa onde tudo vira comparação. Eu tinha 10 dias de folga, tempo que muita gente gastaria em praias ensolaradas ou refúgios tranquilos. Eu, no entanto, apontei minha caminhonete para a casa dos meus pais, nos arredores de Columbus. Motivo? Minha irmã organizou o que minha mãe, ao telefone, chamou de pequena comemoração. Na nossa família, pequena comemoração é sinônimo de placar. Quem ganha, quem perde, quem é melhor. Quando virei na rua de casa, vi 3 carros alinhados no meio-fio. Em destaque, o SUV da Briana, recém-lavado, brilhando como troféu. As luzes da varanda já estavam acesas, apesar do sol ainda afundando no horizonte, e sombras dançavam na cozinha. Fiquei lá, sentado na caminhonete, olhando o relógio. Ainda estava de roupa comum, minha farda de gala pendia atrás do banco, pronta para qualquer insistência da minha mãe. Ela adora uniforme quando a foto sai bem. Crescer aqui era como ensaiar para uma crítica constante. Minha irmã, 3 anos mais velha, sempre foi aluna modelo, notas máximas, grêmio estudantil, bolsa de estudos. Quando ela entrou na Ohio State, meus pais alugaram cadeiras para a festa de formatura. Eu, aos 19, resolvi alistar-me no exército. Meu pai contou a todo mundo que eu estava explorando possibilidades. 4 anos de contrato virou explorar opções. Abri a porta da caminhonete e peguei o saquinho de presente que deixara no banco ao lado, uma garrafa de vinho e um cartão discreto, sem floreios. Soube que a Briana ganhara novas responsabilidades num grande projeto na empresa dela. Minha mãe, ao telefone, exultou de orgulho, embora não tivesse a menor ideia do que a promoção realmente envolvia. Eles adoram ela na firma, disse, como se firma fosse o ápice da glória familiar. Entrei. O aroma de massa assada se misturava a velas perfumadas. Mamãe veio ao meu encontro, me abraçou com cuidado para não desarrumar o cabelo. Papai, no sofá, ergueu o controle remoto mutado e acenou. Viagem longa? Ele examinou meu rosto como quem verifica o odómetro. Nada mal, respondi. Ainda no Fort Liberty. Ele assentiu, fingindo entender. Então a Briana apareceu, saindo da cozinha como se fosse o centro de um palco. Vestia blazer, calça alinhada e saltos que jamais precisaria numa festa em casa. O celular colado à mão, ela sorriu. Madison. Você chegou. Abraçou-me com um braço só, o outro ficou firme em volta do telefone. Não perderia por nada, disse eu. Ela riu, discreta, e completou. Que bom que você não está em missão ou coisa séria agora, né? Estou no ZEUA, respondi, sentindo a primeira faísca de comparação. Ótimo, ela falou, dando de ombros. Pelo menos alguém veio. Foi ali, naquele empurrãozinho, que a noite começou de verdade. Luz suave, tom descontraído, um comentário atirado no ar como se fosse apenas uma piada. Alguns colegas da Briana estavam reunidos ao redor da mesa de jantar. Um deles me perguntou o que eu fazia. Sou especialista de ti no exército, respondi. Ele piscou, tentando encaixar as peças. Como consertar computadores, entre outras coisas. Antes que o silêncio se estendesse demais, Briana entrou em cena. Ela basicamente mantém tudo funcionando. Suporte técnico do exército. Teve um riso leve, não debochado, mas o bastante para marcar o ponto. Aprendi no exército que nem todo comentário merece resposta, você guarda sua energia para o que realmente importa. O jantar era à vontade, estilo buffet. Minha mãe não parava de reencher os pratos, como se comida pudesse dissolver qualquer tensão. Meu pai perguntou sobre os prazos dos projetos dela, o tamanho da equipe mostrou-se impressionado. Grande responsabilidade. É sim, ela disse, mas sempre lidei bem com pressão. Lançou um olhar rápido em minha direção. Mastiguei devagar e deixei passar. Em casa, pressão tinha um sentido bem específico: vencer, ser o primeiro, ter provas. Quando eu patinava em matemática no ensino médio, meu pai contratava um professor particular. Se a Briana tropeçava em química, ele dizia que ela estava entediada e precisava de um curso melhor.
Quando eu chegava com um B, precisávamos forçar mais. Se ela trazia um B, era culpa do professor que não reconheceu o talento dela. Até o dia em que parti para o treinamento básico, entendi claramente como as coisas funcionavam ali. Sucesso vinha acompanhado de aplausos, competência silenciosa não valia nada. No quartel, isso mudou. Ninguém se importava com nota ou histórico escolar. O que interessava era carregar seu fardo e terminar o caminho até o fim. Eu não era o mais rápido, nem o mais barulhento, mas aparecia todos os dias. Consistência desse tipo não rende boas fotos em festas de família. De volta à sala, Brianna tilintou o copo para chamar atenção. Antes da sobremesa, disse: "Quero agradecer a presença de todos. Significa muito. Essa promoção não caiu do céu, corri atrás." Minha mãe sorriu como se tivesse descoberto o sol. "Agora estou oficialmente gerenciando os cronogramas de integração de um dos nossos contratos federais", continuou. "É um grande passo." Meu pai assentiu, como se ela tivesse acabado de tomar posse de um cargo público. "Impressionante", comentou um dos colegas. "Nem todo mundo aguenta pressão corporativa", ela completou, olhando de leve para mim. Algumas pessoas desviaram olhares para o meu canto. Sorrisinhos, curiosidade. Eu tomei um gole de água. A Brianna sempre teve um dom para fazer comparações parecerem acidentes, como se a gravidade estivesse puxado naturalmente. Ela cruzou a sala e ficou ao meu lado. "Ainda está no mesmo cargo?", perguntou, alto bastante para que outros ouvissem. "Agora tenho responsabilidades diferentes", respondi. Ela ergueu uma sobrancelha. "Subindo na carreira, né?" Aquele comentário leve, casual, mas certeiro. Ela sorriu, mas o brilho não chegou aos olhos. "Que bom que você está fazendo algo", completou, deixando o copo na mesa. Do outro lado do cômodo, meu pai ria de uma piada qualquer contada por um dos colegas da Brianna. Fiquei ali, deixando o som da conversa preencher a sala, tal como fazia o exército comigo, presença constante, seja lá onde eu estivesse. Minha mãe mexia na peça central da mesa, como se ela mesma precisasse estar perfeitamente alinhada. A noite ainda não tinha chegado ao clímax, só começava a ganhar vida. Eu permaneci onde estava, em vez de corrigir aquele pequeno desalinho. O exército me ensinou cedo: escolha suas batalhas. Nem todo comentário merece resposta. Há quem lança isca só para ver se você morde. Brianna voltou ao centro da sala, pronta para contar outra história sobre uma ligação com um cliente que se estendeu até altas horas porque só ela conseguia dar conta. A voz dela sempre teve esse alcance. Crescemos num constante espetáculo de vitórias. Ela não apenas ganhava prémios, ela protagonizava a vitória. No ensino fundamental, foi estudante do mês 3 vezes em um ano e pendurou o certificado na geladeira. Quando eu apareci na lista de honra, recebi um discreto "bom trabalho" e pronto. Meus pais não me ignoravam, é que, ao lado dela, eu sempre parecia opção reserva. Numa dessas jantares em que éramos adolescentes, meu pai perguntou a Brianna o que ela queria cursar na faculdade. Administração, com ênfase em estratégia corporativa, ela respondeu, com total segurança. Ele se inclinou na cadeira, como se ela tivesse acabado de anunciar candidatura ao Congresso. Isso é inteligente. É onde o dinheiro realmente está. Então virou-se para mim: "E você, o que pensa em fazer?" Eu disse: "Gosto de computadores, redes, hardware, de consertar coisas." Ele franziu a testa como quem ouve que você quer juntar pedrinhas no quintal. "Tudo bem como hobby", disse. "Mas você precisa de algo estável." Estável? Lembro de ter pensado que eu também queria estabilidade, só não aquela atrás de uma mesa numa sala de canto com porta de vidro. Quando chegamos ao último ano do ensino médio, Brianna tinha uma pilha de cartas de aceitação, bolsas conquistadas e um plano de carreira perfeito. Meu orientador, olhando para minha pasta mais modesta, perguntou se eu já tinha considerado ingressar no ROC. Aquela ideia sempre pairou na minha cabeça, mas eu nunca havia tido coragem de dizer em voz alta. Quando finalmente anunciei que me alistaria, a reação foi até pior do que o silêncio. Minha mãe arregalou os olhos, achando que eu estava prestes a pular de um penhasco. "É um bom caminho", expliquei.
Treinamento, benefícios, disciplina. Meu pai passou a mão na testa. Não é só porque a faculdade parece difícil neste momento? Ele e a suposição, se você foge do roteiro tradicional, é porque não tem capacidade. Mesmo assim, assinei o contrato. O treinamento básico foi o primeiro lugar onde ninguém se importou em perguntar quem era minha irmã. Das notas dela, de suas medalhas ou de qualquer comparação. O que importava era se eu conseguia carregar minha mochila, cumprir as metas de tiro, memorizar procedimentos e manter o foco, mesmo exausta. A primeira semana foi um teste de resistência. Eu não era a mais forte, nem a mais barulhenta, muito menos a que gritava cadência à frente da turma. Mas realizei cada tarefa, fiquei depois do horário para estudar sistemas, ofereci-me para montar equipamentos até tarde. Numa noite, depois do toque de silêncio, um sargento parou no meu beliche. Você é quieta, disse ele. Sim, sargento. Tudo bem. Só não confunda quietude com invisibilidade. Aquelas palavras ficaram comigo. De volta à festa, Briana conversava animada com o chefe dela, Daniel Mercer, homem na casa dos 40, cabelo impecavelmente cortado, explicando suas novas responsabilidades. E ali eu estava, observando o efeito que o silêncio bem colocado ainda era capaz de produzir. Parte 4 de 20. Ele era o tipo de homem que se sentia à vontade em um terno, sem esforço aparente. Ouviu mais do que falou. A linha do tempo da integração estava uma bagunça antes de eu assumir, disse ela. Agora, finalmente está organizada. Ele respondeu calmamente, bom. Ela se alimentava de elogios, dava para perceber. Era o combustível que a movia. Observava-os à distância, lembrando-me da primeira vez que voltei para casa em licença após o treinamento. Tinha sido designado como especialista em tecnologia da informação, um emocionante 25B. O orgulho pulava em meu peito, o treinamento técnico nunca foi fácil. Requeria certificados, exames e competência real naquela noite de jantar. Minha mãe perguntou o que eu fazia agora. Eu gerencio e soluciono problemas em sistemas de rede, respondi com um pouco de satisfação. Então, você conserta computadores, cortou Briana. É mais do que isso, retorqui. Certo, respondeu ela, sorrindo. Mas, basicamente. O famoso basicamente sempre estava ali, reduzindo a complexidade das coisas. Ao longo dos anos, o padrão nunca mudou. Quando Briana conseguiu seu primeiro emprego na contratante de defesa, meus pais comemoraram com uma festa. Para mim, quando fui promovido especialista, a congratulação veio rapidamente por telefone. E quando eu fui para o Kuwait em uma missão de apoio logístico, minha mãe contou aos vizinhos que eu estava ajudando com computadores do outro lado do mundo, como se eu estivesse apenas cuidando de laptops. A verdade é que, às vezes, eu também não me sentia confiante com o meu uniforme. Por volta do terceiro ano, atingi um bloqueio. Recebi uma declaração de aconselhamento por ter feito uma apresentação desleixada, apresentei tudo às pressas e duvidei de mim mesmo. Perguntei-me se meu pai tinha razão ao dizer que eu tinha escolhido o exército porque não conseguiria lidar com mais nada. Mas, ao invés de desistir, resolvi superar isso. Treinei minha apresentação, pedi feedback e fiquei até tarde revendo os procedimentos até conhecê-los de cor. No final daquele ano, recebi a promoção a sargento. Ninguém em casa realmente entendia o que isso significava. No fundo da sala, Briana ria de algo que um colega havia dito. Meu pai se inclinava, fazendo perguntas sobre o crescimento da receita, enquanto minha mãe enchia os copos como se estivesse organizando uma arrecadação de fundos. Senti a necessidade de respirar um pouco de ar fresco e me dirigi ao corredor. O barulho diminuía um pouco. Nas paredes, fotos emolduradas contavam histórias, formaturas, férias, cartões de Natal da família. Briana estava em destaque na maioria delas, enquanto eu aparecia nas margens, em um par de fotos, vestido com o meu uniforme, em quadrados ligeiramente mais apertados, como se o quadro não soubesse bem como lidar comigo. Passos se aproximaram por trás de mim. Você está bem? Perguntou Briana. Sim. Ela cruzou os braços. Você sempre foi difícil de ler. Não é algo ruim.
Ela me estudou por um momento. Sabe, Madison, eu te empurro porque não quero que você se acomode. Eu não estou me acomodando. Ela soltou uma risadinha. Certo, se é assim que você vê. Seu celular vibrou, ela olhou e sorriu imediatamente. É o Daniel, comentou. Ele quer revisar alguns números antes de sair. Claro que sim. Brianna ajeitou o blazer e voltou para a sala, já em modo de desempenho novamente. Eu a segui a poucos passos atrás, com o zumbido das conversas subindo novamente, dessa vez com mais olhares voltados para nós. Fiquei recostado num canto da sala, preferindo não me apertar no círculo que se formava ao redor da Brianna e do chefe dela. Ela mostrava algo no celular para Daniel, provavelmente um painel de controle todo colorido, com gráficos e cronogramas. Esse é o encanto da cultura corporativa, a 6 passos de distância, tudo parece impressionante. Integração, escalabilidade, sinergia, minha família adora esses termos. Quando resolvi entrar para o exército, eles também gostavam de palavras. Só que eram outras: plano de contingência, experiência temporária. 2 semanas após me formar no ensino médio, já tinha assinado contrato. Nada de pompa, discurso ou festa, só papelada e um recrutador me explicando benefícios, treinamentos, pipeline e lista de funções. Optei por 25B, algo prático: redes, servidores, noções de cibersegurança. Sistema real, consequências reais caso você se atrapalhasse. Não tinha glamour, mas era sólido. Erro de configuração num suporte operacional não ganha replay. Na manhã da minha partida, minha mãe chorou no aeroporto. Meu pai apertou minha mão com o mesmo ar de quem contratava alguém para cortar grama. Sempre pode voltar e fazer faculdade aqui perto, ele disse. Aquela frase me marcou mais que as lágrimas. O treinamento básico não pensava no futuro, só no presente. Você corre? Segue ordens? Fica firme, mesmo com um sargento berrando no seu rosto? Eu não fui o recruta premiado, mas também não fiquei para trás. Achei meu ritmo, faço o serviço, cala a boca, melhora cada semana. Quando passei para o AIT, finalmente mergulhei na parte técnica, roteadores, switches, arquiteturas de rede. Gostei da lógica pura, funciona ou não funciona. Nada de achismos, nada de fingimento. Enquanto isso, a Brianna desfilava fotos de eventos de networking, estágios e competições de negócios na faculdade. Meus pais repostavam tudo, orgulhosos como se o LinkedIn dela fosse um troféu. Num dos meus primeiros períodos de licença, voltei para casa e sentei à mesa da cozinha enquanto ela descrevia o estágio numa consultoria. É puxado, estratégia de alto nível, dizia ela, e meu pai assentia satisfeito. É lá que o dinheiro está. Depois, meu pai me olhou e comentou: E você? Ainda mexendo com computadores? Eu não corrigi. Naquele momento, explicar sub-rede e segurança de sistemas soaria como grego. Com o tempo, a Brianna migrou para a área de contratos de defesa. Gostava de dizer projetos de alta confidencialidade. Eu perguntei o que realmente fazia: coordeno prazos, alinhamento entre departamentos. Importante, sim, mas em carne e osso parecia só gerenciar planilhas. A diferença estava na percepção, ela em um prédio de vidro no centro usando salto alto, eu em salas de servidor ou escritórios de campo, calçando coturnos. Nossas trajetórias distintas falavam por si nos encontros de família. Daniel inclinou-se sobre a mesa, os olhos fixos na tela do portátil. E como estão os prazos de entrega? Perguntou ele. Ela tocou com firmeza o monitor. Estamos ajustando os fluxos de documentação. Antes era um caos. Ele assentiu em silêncio, como quem reconhece a importância das formalidades que ninguém vê. Documentação faz mais diferença do que imagina. Em janeiro, eu fora designada para revisar a integração cibernética de um contrato federal. Não era o projeto mais secreto do Exército, mas envolvia infraestrutura sensível. Minha missão era simples: verificar se o sistema do contratado atendia aos requisitos militares. Sem holofotes, sem manchetes, só revisar, confirmar e registrar.
Quando eles iniciaram o trabalho em março, meu olhar enganchou no nome da empresa. Era o mesmo que a Brianna mencionara numa ligação para casa meses antes. Naquela hora, eu nem fazia ideia de em que divisão ela atuava. Corporações grandes são como cebolas, têm várias camadas. Não perguntei, não trocamos esse tipo de atualização profissional. O processo da auditoria seguia seu curso rítmico: checar configurações, comparar com as cláusulas do contrato, apontar inconsistências. Tudo rotineiro, até maio, quando notei um padrão de documentos que destoava dos padrões de compliance. Nada devastador, mas ruim o suficiente para puxar um exame mais profundo, aquele tipo de auditoria que faz tudo parar. Escrevi um relatório interno, minucioso, isento, com foco nas correções necessárias. Poderia ter escalado a falha diretamente para a chefia e ponto final, mas optei por sugerir ajustes na base primeiro. Não era decisão pessoal, era postura profissional. Voltei à sala de estar e ouvi a voz da Brianna cortando burburinho. Tem gente que não aguenta a pressão corporativa, comentou, lançando-me um olhar de canto. Aqui é outro mundo. Alguns colegas dela sorriram sem jeito. Cruzei os braços e encostei-me à parede. Pressão corporativa, já pensei em fazer briefing para oficiais após um turno de 14 horas. Já consertei rede no campo, com todo mundo dependendo da comunicação. Lembro da madrugada no Kuwait, trabalhando até o sol nascer porque um bug atrasava toda a logística. Pressão muda de cara conforme seu CEP. Daniel ergueu os olhos para mim, observador, sem sarcasmo. Onde você está lotada? Perguntou, quase casual. Fort Liberty, respondi. Ele assentiu, como se arquivasse mentalmente. A Brianna logo tratou de completar, ela está nesse posto faz uma eternidade. Quase 10 anos, emendei. Já faz tanto tempo assim? Exclamou minha mãe, do outro lado da sala, surpresa. O tempo corre diferente quando ninguém represa nosso cotidiano. Daniel desviou o olhar para meus ombros, talvez notando leve traço bronzeado onde o distintivo de patente costuma ficar quando estou em farda. Sargento-chefe, arriscou ele. Isso, respondi curtamente. Ele deu um aceno tranquilo, simples reconhecimento de que, para mim, tanto campo de batalha quanto planilha de compliance, afinal, são lugares onde cada detalhe faz a diferença. Brianna olhou de novo para o celular, impaciente para voltar a atenção a si mesma. De repente, bateu palmas uma única vez e anunciou: vamos combinar que isso aqui não é uma noite de homenagem militar. Alguns riram e eu deixei passar. A noite ainda nem tinha decidido o rumo que tomaria. Daniel lançou um olhar demorado aos meus ombros antes de retornar o foco para Brianna. Ela percebeu a pausa, avançou um passo, como se quisesse recuperar o centro do palco, e continuou, dirigindo-se ao grupo. Nossa equipe tem limpado um monte de sistemas antigos ultimamente. A documentação anterior estava um caos. E documentação é importante. Com a calma de sempre, Daniel repetiu: documentação importa. Meu pai gargalhou, é por isso que vocês têm ela agora. Brianna sorriu, saboreando cada segundo daquele elogio. Quase ninguém se interessava pelo que eu fazia na última década, ela comentou. Quando alguém perguntava, soava mais curiosidade sobre um passatempo qualquer. Um dos colegas voltou-se para mim, curioso. E você vai ficar quanto tempo no exército? Mais um período, respondi, certo. Ele ficou surpreso. Sério? Assentiu devagar, como se tentasse entender por que alguém se candidataria 2 vezes ao mesmo sacrifício. A verdade é que não renovei por costume. Renovei porque ali havia algo que me faltava em casa: clareza. No exército, seu papel é definido. Suas responsabilidades, também. Se você vacila, todo mundo sente. Não dá para se esconder atrás de cargo ou título. Meu primeiro grande teste aconteceu no 2º ano. A gente dava suporte a um exercício de treinamento em larga escala, quando um dos nós de comunicação caiu no meio da operação. Não era questão de vida ou morte, mas era crítico. O tenente exigia solução imediata e todo mundo falava ao mesmo tempo. Eu me ajoelhei ao lado de um rack de equipamentos, revisando diagnósticos na cabeça, enquanto a galera circulava em volta. Tá tudo bem aí?
Perguntou meu líder de esquadrão. Estou cuidando disso, respondi, tentando manter as mãos firmes mesmo com o estômago embrulhado. Identificamos a falha, roteamento mal configurado após uma atualização precipitada. Corrigi, confirmei o link e vi o sistema estabilizar. Ninguém aplaudiu, não teve discurso, só um aceno do meu líder. Bom trabalho. Aquele simples reconhecimento valeu mais do que qualquer certificado emoldurado. Quando me tornei sargento, liguei para casa. Show, disse meu pai. Isso vem com aumento? Um pouquinho. Bom, já é alguma coisa. E era mesmo. Pouco depois, quando Brianna recebeu seu primeiro bônus, meus pais a convidaram para jantar na cidade. Não era ciúme, era reconhecimento de padrão. De volta à sala de estar, ela novamente mostrava algo no celular para Daniel. Agora estamos alinhando tudo aos padrões federais. Antes havia lacunas. Lacunas. Cruzei os braços e recostei, ouvindo sem demonstrar muito interesse. Outro colega voltou-se para mim. Como é um dia normal seu? Normal, na verdade, não existe, respondi. Manutenção de sistemas, avaliações de segurança, resolver pepinos. Parece coisa técnica. É mesmo, acrescentou Brianna, sorrindo. Ela sempre gostou disso. Desde criança, adorava desmontar as coisas. Ao ouvir isso, algo dentro de mim despertou a lembrança de um porão cheio de parafusos e peças espalhadas, onde eu passava horas tentando entender como tudo funcionava. Quando eu tinha 12 anos, decidi abrir o computador de casa porque ele estava cada vez mais lento. Tinha visto tantos tutoriais online que me senti capaz de consertá-lo. Tirei a poeira, recoloquei a memória RAM e montei tudo de volta. Para minha surpresa, ele ligou normalmente. Mesmo assim, meu pai explodiu. Você não sai abrindo essas coisas assim. Podia ter estragado tudo. Mas funcionou, respondi, indiferente. Para mim, como sempre acontecia com a Brianna, era o resultado que importava, o risco fazia parte do jogo. Naquela noite, estávamos num jantar em família. Passavam-se as travessas de sobremesa, minha mãe ficava de olho no Daniel, certificando-se de que ele não precisava de nada. Do outro lado, meu pai perguntava a ele sobre projeções de mercado. O setor de defesa está forte, Daniel explicava, com voz controlada. Mas as expectativas estão altas. Estou lidando com isso, Brianna acrescentou num tom rápido, sem deixar margem para dúvidas. Ninguém contestou. E eu me peguei lembrando do meu terceiro ano no exército, o ano em que quase joguei tudo para o alto. Naquele dia, apressei uma apresentação diante do pelotão sem ter ensaiado direito. Gaguejei nos slides, confundi dados. Depois, o sargento educador me chamou de lado. Você domina o assunto. Por que agiu como se não soubesse? Eu não tive resposta. O documento de advertência ficou no meu prontuário e me incomodou mais do que deveria. Pela primeira vez, me senti exatamente como a família me via, mediano, facilmente substituível. Em vez de desistir, redobrei meus esforços. Treinei briefings em salas vazias, me ofereci para tarefas extras, perguntei aos suboficiais mais experientes como estruturavam as próprias apresentações. Quando voltei a me apresentar à liderança, não corri. Não encolhi. No final, o mesmo sargento me ofereceu um aceno de aprovação. Melhor, não perfeito, mas melhor. Foi assim que as promoções aconteceram, não da noite para o dia, não porque alguém gostasse de mim, mas porque eu aparecia constantemente. O dia em que me puseram a insígnia de Staff Sergeant foi discreto. Uma pequena cerimônia, um aperto de mão, mais responsabilidade. Em casa, a alegria foi contida. Nossa, disse minha mãe numa ligação. Isso é nível alto, né? É médio, respondi. Bem para você. Ponto final. De volta à sala de estar, observei Brianna rir de algo que Daniel disse. Ela se movia naquele ambiente com confiança ensaiada, como se aplaudisse em cada frase antes mesmo de ela pronunciá-la. Meu pai ergueu o copo e brindou a Brianna, a filha que realmente chegou lá. Todos tilintaram os vidros.
Levantei o meu também, firme e calmo, exatamente no meu lugar. Abaixei o copo antes que alguém percebesse que eu, na verdade, não tinha tomado uma única gota. Brianna brilhava sob os holofotes da sala, enquanto Daniel permanecia ao seu lado com aquela expressão impenetrável de sempre. A conversa flutuava entre prazos apertados e marcos contratuais, e eu ouvia cada palavra com a descrição de quem presta atenção sem aparentar. Janeiro começara como qualquer outro mês. Em Fort Liberty, fui convocado para uma reunião de alinhamento sobre uma revisão de integração prestes a acontecer. Uma empresa de defesa de porte médio estava entrando em uma nova fase de um contrato federal de suporte e meu papel era longe dos holofotes, cuidar da avaliação de conformidade técnica. Traduzindo para o mundo real, minha missão era simples: garantir que, no papel, aquilo que eles afirmavam ter construído correspondesse, de fato, ao que o contrato exigia. Era um trabalho de rotina, silencioso e absolutamente indispensável. Em março, quando o contratado entrou no nosso ciclo de auditoria, meu olhar pousou no cabeçalho dos documentos e pausou por um instante. Ali estava o nome da empresa de Brianna. Por um segundo, o coração acelerou, mas mantive a calma. Grandes corporações têm divisões espalhadas e milhares de colaboradores. As chances de qualquer ligação direta com o meu escopo de trabalho eram mínimas. Ainda assim, aquele encontro de nomes ficou martelando na minha cabeça. As primeiras semanas seguiram o script previsto: revisões de acesso, conferência de documentos, checagem cruzada, verificação de políticas. Na maioria das vezes, encontrávamos formatações desalinhadas ou referências desatualizadas, percalços comuns durante um processo de integração em grande escala. Foi então, no começo de maio, que algo me chamou a atenção. Ao comparar o fluxo de aprovação descrito nos papéis com os registros reais de configuração no sistema, percebi um desencontro. Não se tratava de um vazamento catastrófico, mas de uma falha de conformidade, um descompasso entre o que estava documentado e o que acontecia de fato. Se ignorada, aquela discrepância poderia se transformar em problema sério numa auditoria formal. Voltei às trilhas de logs para confirmar meu palpite. Estava certo. A política escrita divergira da aplicação prática. No mundo empresarial, isso se resume a um problema de documentação. Em contratos federais, contudo, torna-se logo uma questão de desempenho. Redigi um relatório interno claro e objetivo, sem rodeios ou suposições. Descrevi o ponto de ruptura e sugeri uma ação corretiva direta a ser executada na linha de frente antes de levar o assunto até à alta gestão. Afinal, escalar o problema seria o caminho mais fácil. Basta encaminhar para os superiores e deixar que eles lidem com as consequências, dando-me a tranquilidade de quem cumpriu o dever. Mas eu preferi oferecer uma solução mais elegante: notificar o contratado pelos canais de remediação padrão, dar à equipe deles a chance de alinhar documentação e processo internamente, consertar tudo limpo e manter o cronograma em dia. Voltei ao presente com um clique da minha taça contra a de Brianna. Ela estava no meio de uma frase entusiasmada. E foi aí que eu cheguei e organizei tudo, contou, com o brilho nos olhos. Antes disso, existiam lacunas. Daniel ergueu uma sobrancelha, curioso. Lacunas? Perguntou ele, inclinando a cabeça. Que tipo de lacunas? Apenas inconsistências de processo, ela disse, com a voz tão calma que quase soou ensaiada. Nada grave. Um dos colegas dela completou, sem levantar muito tom: estamos reforçando a conformidade. Daniel inclinou a cabeça num único aceno, mas o olhar permaneceu distante, como se mergulhasse em pensamentos mais profundos. Lembrei então de maio, depois que meu relatório passou pelos canais internos, enviaram um aviso de remediação ao time de ligação do contratante. Não havia acusação nem tom agressivo, era só procedimento. Em menos de 2 semanas recebi a documentação revisada, tudo alinhado e limpo, problema resolvido sem escalonamento. É assim que deveria funcionar, sempre. Eu nunca soube qual divisão cuidou da resposta, nem me importei em perguntar. Não era meu lugar vasculhar organogramas. De volta à sala de estar, meu pai encostou o copo na mesinha e virou-se para Daniel, ansioso por projeções de longo prazo. Os gastos com defesa não vão desacelerar, afirmou, confiante. Daniel deixou escapar um sorriso contido antes de responder.
As expectativas também aumentam. Brianna, sentada ao meu lado, soltou um riso suave. Nós já estamos à frente disso. Ela me lançou um olhar rápido, quase em piloto automático, como quem tenta medir minha própria carreira de um salto só. Fiquei quieto, mas pensei, a verdadeira pressão não é conversa de coquetel. Pressão é ficar numa sala sem janelas, analisando item por item dos requisitos, sabendo que um deslize não atinge só o faturamento, atinge a prontidão operacional. Pressão é entender que cada documento não é papelada, mas prova viva de um compromisso. Daniel então se voltou diretamente para mim. Há quanto tempo você está nessa área? Quase 10 anos, respondi sem titubear. Sempre na mesma especialidade. Comecei no lado técnico, depois migrei para avaliações. Ele franziu levemente o senho, como estivesse encaixando peças de um quebra-cabeça invisível. Brianna ergueu a mão num gesto quase materno. Ela sempre foi ótima com sistemas. Só segue outro caminho. Caminho corporativo em geral rima com tapete vermelho e bônus, caminho militar soa a responsabilidade silenciosa. Nenhum dos dois é fácil, mas não são iguais. O rosto de Daniel permaneceu neutro, mas reconheci ali um leve brilho de entendimento. Não surpresa, nem admiração, apenas um aceno interno. Você já fez avaliações de integração? Ele perguntou com a voz baixa. Sim. Para contratos federais. Minha resposta saiu sem tom de desafio, só por a constatação. O ambiente ao redor adensou-se por um breve instante, ainda que ninguém mais percebesse. Brianna interveio rápido. Que bacana! Que mundo pequeno! Talvez seja um mundo pequeno. Ou talvez, no final, os sistemas sejam mais estreitos do que imaginamos e todo mundo acabe caminhando pelos mesmos corredores. Daniel olhou para o telefone sobre a mesa de jantar, pensativo. Um alinhamento documental pode definir o sucesso de uma revisão. Pode, de fato, confirmei com a voz serena. O sorriso de Brianna ficou um pouco mais contido. Ao fundo, a música mudou para algo mais suave. Minha mãe empilhava pratos na cozinha, meu pai recomeçava uma história antiga da carreira. Som comum de reunião familiar. Então, Daniel me encarou outra vez, demoradamente. Interessante, murmurou e por um segundo senti o peso daquele reconhecimento. Mantive o olhar e não desviei-me. Segurei o olhar de Daniel por um segundo mais, depois desviei primeiro. Não por timidez, apenas não queria prolongar aquele instante. Brianna bateu palmas uma vez, puxando todo mundo de volta ao seu comando. Certo, antes que isso vir um seminário de tecnologia, brincou ela. Alguns soltaram risadinhas. Ela se aproximou de Daniel, retomando o papel de anfitriã. Você já conheceu minha irmã direito? Perguntou, embora ele já tivesse-me dirigido algumas perguntas. Virou-se para mim com educação. Esta é a Madison, continuou ela. Minha irmã caçula, ela está no exército desde sempre, acrescentou com um meio sorriso. Ainda tentando encontrar o próprio caminho. A frase pairou no ar e eu permaneci estática. Minha mãe espiou da porta da cozinha, dando um sorriso contido. Meu pai remexeu-se na cadeira, mas nada falou. Brianna ainda não havia terminado. Ela é basicamente a desprovida de talento da família, riu, como se fosse apenas uma piada inofensiva. Todos sabíamos que um de nós acabaria escolhendo outro percurso. O comentário caiu limpo, sem gritos ou raiva, só uma leve desvalorização. 2 colegas de trabalho dela trocaram olhares, um soltou um sorriso desconfortável. Meu pai deu uma risadinha breve, sinalizando concordância. Ai, disse ele, erguendo o copo, cada um tem seus pontos fortes. Pontos fortes? Minha mãe assentiu devagar. Independente é o que se rotula quem não se entende. A sala não riu alto, não precisava. O estrago estava na cumplicidade silenciosa. Brianna pousou a mão no braço de Daniel. Entendo o que eu passo? Perguntou em tom de deboche. Eu que sou a responsável. Responsável.
Senti o peito apertar, o mesmo aperto que senti aos 16, quando ela anunciou aos amigos que eu não era ótima nos estudos, e aos 19, quando meu alistamento virou um desvio de rota. No exército, as ofensas ecoam altas e diretas. Na minha família, se disfarçam de piadas. Daniel permaneceu calado, sem defender nem zombar. Só observava, alternando o olhar entre Brianna, meu pai, minha mãe e por fim pousando os olhos em mim. O silêncio dele mudou o clima. Brianna tratou de quebrá-lo, quer dizer, ela vai bem, só é diferente. Diferente. Poderia ter rebatido com o meu posto, minhas atribuições, as horas de estudo de normas federais que civis jamais consideram, mas calei-me. Então Daniel falou, com voz serena, dinâmicas familiares são interessantes. Brianna sorriu, cúmplice. Ah, você não faz ideia. Ele se voltou para mim, há quanto tempo você serve? Quase 10 anos. Isso não é tentar se achar. O silêncio ficou ainda mais denso. Brianna gargalhou, um pouco mais alto desta vez. Ela é ótima em se manter firme, darei isso a ela. Meu pai se mexeu de novo, ela sempre foi constante. Constante? Nem reprovação, nem elogio. Apenas neutro, seguro. Daniel manteve o rosto inexpressivo e concluiu: Sargento, certo? Assenti, sem desviar o olhar. Não se chega a esse posto por acaso. Ninguém falou nada por alguns instantes. Cruzei os braços, mantendo um sorriso que começava a afinar. Patente é só tempo de serviço, certo? Pensei, mas Daniel sacudiu a cabeça em silêncio. Mantive a voz firme, tempo e avaliação. Ele não tirava os olhos de mim. Daniel olhou em direção à mesa de jantar, onde o celular dele jazia esquecido, e voltou a olhar para Brianna. Você disse que está gerenciando prazos de integração, ele disse, dirigindo-se a ela. Sim, ela respondeu rápido, já num tom mais seco. É para um dos nossos contratos federais. Em qual divisão? Integração de sistemas? Ele assentiu lentamente. Isso mesmo, e agora o fluxo de documentação está bem ajustado, emendou ela. Mais uma vez, ele me fitou. Alinhamento de compliance raramente é empolgante, observou. Mas é importante. É, confirmei. O sorriso de Brianna vacilou. Um colega nosso pigarreou. Tivemos um ciclo de revisão recentemente, comentou, como se falasse do clima. Foi intenso. Daniel nem se virou. Ainda me encarava. Em maio, ele perguntou. Sim, respondi. Brianna piscou, surpresa. O quê? Ele mudou o peso de um pé para o outro. Você já conduziu revisões de integração federais? Sim. Para contratantes, respondi, sentindo o ambiente se comprimir. Ninguém ria mais. Brianna ficou tensa. Pequeno mundo, ela murmurou, mas a leveza sumira da voz. Daniel ignorou o comentário e me lançou outra pergunta. Em que unidade você está lotado na Liberty? Eu disse, e ele assentiu para si mesmo. Imaginei. Brianna olhou de um para o outro. Imaginou o quê? Ele esboçou um leve sorriso, nada sarcástico, só confiante. Interessante. Minha mãe saiu da cozinha. Vocês já se conhecem? Daniel me encarou como se precisasse de uma confirmação muda. Eu não me movi. Brianna, com voz mais ríspida, acrescentou: Tempeste? Por fim ele falou, calmo e contido: Acredito que já trabalhamos juntos. Na revisão de compliance federal, no início deste ano. A sala pareceu encolher. Brianna sacudiu a cabeça. Isso foi só nossa auditoria de sistemas. Não inteiramente interna, ele retrucou. O silêncio deixou de ser cortês. Ninguém esticava a mão por um copo, ninguém respirava mais alto. Daniel voltou a olhar a mim. Ela, você, identificou uma vulnerabilidade de compliance na fase inicial da integração. Ninguém brincou desta vez.
Brianna piscou, incrédula. Uma vulnerabilidade de compliance? Daniel seguiu impassível. Se não for tratada adequadamente, pode gerar sérios riscos. Brianna deu um passo à frente, voz controlada mas tensa. Nossa equipe resolveu tudo internamente. Ele a olhou e afirmou, por fim, depois que foi detectada, a sargento-chefe Cole apontou discrepância. O uso do meu posto na sala de estar dos meus pais soava estranho. Não inflava nada, apenas trazia clareza. Minha mãe me encarava como se tentasse recalcular 10 anos de suposições. Madison, ela perguntou suavemente. Mantive o tom neutro, é só uma revisão de rotina. Brianna soltou uma risada curta e afiada. Espera aí, você fez uma auditoria em nós? Integrante da equipe de avaliação de integração? Daniel, sentado ao meu lado, ergueu as sobrancelhas. Não era bem assim que você descreveu no trabalho. Brianna reagiu rápido. Detalhes internos não se discutem de bobeira. O clima na sala mudou, nada drástico, mas era nítido. Um dos colegas de Brianna se remexeu desconfortável, outro manteve o olhar cravado no chão. Meu pai inclinou-se para frente, curioso e alerta. Então, exatamente o que você fez, ele quis saber. Daniel respondeu, calmo como sempre. Ela identificou um desalinhamento entre a política documentada e o modo como o sistema implementava. Minha mãe piscou, confusa. Em inglês? Daniel sorriu gentil ao traduzir, ela descobriu algo antes que virasse problema maior. Brianna cruzou os braços. Isso era só um detalhe de formatação. Daniel olhou para ela, depois para mim. Não era formatação. Caiu um silêncio. Eu não intervim. Não corrigi, não me defendi. Ele prosseguiu. Não é acusação, é fato. Se aquela documentação tivesse passado para a etapa de escalonamento assim, acionaria um ciclo formal de revisão. Meu pai franziu o senho, sinal de atrasos, supervisão extra, riscos à reputação. Ninguém tocou mais no copo de suco. A voz de Brianna perdeu o brilho. Mas arrumamos isso. Sim, Daniel confirmou, após orientações de remediação. Minha mãe voltou a me encarar. Você escreveu isso? Eu submeti a avaliação. Porque nunca contou nada, ela perguntou. Encolhi os ombros. Era só trabalho. A resposta ficou pairando por mais tempo do que deveria. Por 10 anos, sempre simplifiquei, conserto redes. Gerencio sistemas. Trabalho com TI. Jamais revelei que avaliava conformidade em contratos federais, nem que meus relatórios tinham peso além de um ticket de helpdesk. Os olhos de Brianna estreitaram-se. Você está tornando tudo dramático. Daniel balançou a cabeça. Não é drama. É rigor. A diferença é importante. Meu pai relaxou na poltrona. Então ela ajudou sua empresa? Ela protegeu a integridade da fase de integração, Daniel respondeu sem hesitar. A palavra protegeu soou diferente de assistiu ou observou. Protegeu. Brianna suspirou. Mas isso é o trabalho dela, não é algo pessoal. Exato, concordou Daniel. É profissional. E trabalho profissional fala por si só. Minha mãe se inclinou, com as mãos entrelaçadas à frente do corpo. Eu não fazia ideia do nível de responsabilidade que você tinha. Não costumo comentar projetos, expliquei. Por causa da autorização, Daniel perguntou. Sim? Brianna lançou um olhar de frustração entre nós. Então isso tudo ficou guardado até agora? Não era um segredo, respondi, simplesmente não era uma história. No exército, dizia Daniel, você não anuncia cada avaliação. Faz o trabalho, finaliza e segue em frente. Com esse pensamento, ele se levantou, caminhou até a mesa de jantar e pegou o celular. Nem desbloqueou, segurou-o com leveza, como quem exibe um troféu de silêncio.
Quando revisamos o relatório de remediação, ele começou, olhando em volta, a recomendação era resolver em conjunto em vez de escalar imediatamente. Soltou a frase como se fosse um sprint estratégico. Cruzou o olhar comigo, essa decisão fez toda a diferença. Brianna reprimiu o impulso de falar, mas a mandíbula apertou. Está dizendo que teríamos falhado? Não. Digo que a detecção precoce nos permitiu corrigir o rumo antes que viesse pressão da auditoria externa. Um dos colegas absorvia cada palavra. Foi num prazo muito curto, murmurou baixinho. Brianna atirou um olhar fulminante. Daniel manteve a voz calma. Boa integração não é barulhenta. É precisa. Fez uma pausa. A avaliação do sargento-chefe Cole foi justa e precisa. Papai me fitava como se descobrisse uma versão desconhecida. O tempo todo essa parte existia, sussurrou. Fiquei em silêncio. Brianna endireitou a postura e forçou um tom mais leve. Tudo bem, ela percebeu algo. Mas isso não a torna responsável por projetos. Não torna, concordou Daniel. Mas prova que ela entende profundamente os sistemas. A distinção doeu. Brianna abriu a boca, mas fechou sem dizer nada. Daniel retomou. Manter a calma e dominar os sistemas é o que impede projetos de desabar sob pressão. O ambiente pareceu encolher, mas desta vez não havia humilhação, era um realinhamento silencioso. Mamãe me encarava, os olhos marejados. Por que você nunca explicou o seu trabalho assim? Encolhi os ombros. Ninguém nunca pediu. A sinceridade da resposta ecoou mais alto do que qualquer argumento. Brianna vacilou. E agora? Ela é a grande salvadora da noite? Não disse isso. Daniel olhou para todos, depois retornou ao ponto. Mas falha não se aplica aqui. A frase veio baixa, contida, reta. Ninguém contestou. Pela primeira vez naquela noite, o silêncio era sólido, sem pressa para ser preenchido. Brianna relaxou os braços cruzados, ainda defensiva, mas sem o verniz de antes. Isso é muito dramático, murmurou, por fim. Foi apenas um desvio pontual, concordou Daniel. Tratado no momento certo, de forma completa. Ele me lançou outro olhar firme. Papai inclinou-se à frente, cotovelos nos joelhos. O que teria acontecido se não tivéssemos percebido? Daniel escolheu as palavras. O contrato prevê etapas de verificação. Se houvesse escalada formal por discrepâncias, viria uma auditoria aprofundada, mais supervisão, atrasos, questionamentos sobre controles internos. Antes que ele completasse, Brianna interrompeu, mas ajustamos tudo a tempo. Exatamente, confirmou Daniel, sem elevar a voz. Os fatos bastavam. Um dos colegas pigarreou, recordando a tensão, o prazo foi apertado. Tivemos que revisar a documentação em tempo recorde. E ali permanecemos, em silêncio, sabendo que, às vezes, o triunfo discreto é o mais contundente de todos. Na sala de estar iluminada pelos abajures, o clima familiar começou a azedar. Brianna lançou outro olhar afiado para o Daniel, mas, desta vez, ele não se intimidou. Ainda firme, ele continuou. O memorando de remediação recomendava que fizéssemos tudo internamente antes de escalar o caso. Daniel virou-se ligeiramente na minha direção, apontando. Essa recomendação partiu dela. Meu pai arregalou os olhos. Ela poderia simplesmente ter escalado, não poderia? Perguntou, incrédulo. Poderia, respondeu Daniel, com calma, mas o procedimento padrão prevê a escalada. Eu apenas segui o que estava no memorando. Mantive as mãos relaxadas ao lado do corpo enquanto ele prosseguia. Escalar protege quem faz a revisão, comprova a diligência, gera um rastro documental que afasta você de qualquer problema futuro. Mas, ao mesmo tempo, acarreta consequências graves para todo mundo que fica lá na frente do processo. A voz de Brianna se tornou mais afiada. Então ela fez um favor a todos nós. Daniel balançou a cabeça.
Não foi um favor, Brianna. Ela apenas fez o trabalho dela. Há uma diferença grande aí. Um dos colegas, que observava quase em silêncio, murmurou. Se tivéssemos escalado, ficaríamos presos em nova rodada de revisões por semanas. Brianna lançou um olhar ao colega, aflita. Minha mãe, conectando pontos que até então eu ignorava, sussurrou. Você nunca comentou isso comigo. Não havia muito o que dizer, respondi, quase sem voz. O problema foi resolvido. Resolvido não é algo pequeno, meu pai contra-argumentou. Na nossa família, tudo girava em torno de conquistas visíveis, promoções, bônus, diplomas. Prevenção silenciosa raramente ganhava destaque. Daniel deu alguns passos em direção à janela, as mãos soltas ao lado do corpo. Então, erguendo o tom para o grupo. Quando avaliamos parceiros de integração, não olhamos apenas para resultados finais. Avaliamos também o nível de compreensão deles. Compreender sistemas importa muito e, nessa hora, olhou diretamente para Brianna. Ela forçou um sorriso. Eu entendo sistemas muito bem. Ele não a contrariou de frente, apenas continuou. Em alguns casos, pedi às divisões que reforçassem sua disciplina interna de revisão. O recado não era diretamente para ela, mas quem viu, entendeu. A mandíbula de Brianna se contraiu. Está dizendo que meu time foi descuidado? Ela exigiu. Estou dizendo que a melhoria é um processo contínuo, respondeu ele, profissional e controlado. Meu pai se remexeu na poltrona, desconfortável. Gente, isso está virando briefing corporativo no meio de uma festa de família. Daniel assentiu levemente. Não era minha intenção transformar isso em reunião de trabalho. Brianna suspirou, aliviada, mas ele ainda não tinha terminado. Mas quando ouço alguém sendo chamado de fracasso, continuou, agora voltando-se para mim, e conheço de perto o trabalho dessa pessoa, é impossível não notar seu valor. O silêncio que passou foi diferente, sem alarde, apenas um fato estabelecido. Brianna descruzou os braços, já menos defensiva. Você está agindo como se ela tivesse salvo o contrato. Exato, disse Daniel, ela protegeu a integridade do nosso acordo num momento muito sensível. Minha mãe olhou para o meu pai, murmurou a integridade como se repetisse uma prece. Para anos inteiros, meu mundo girara em torno de ambição, visibilidade e trajetórias brilhantes, termos perfeitos para um perfil de LinkedIn. Mas integridade? Essa palavra não cabe em redes sociais. Brianna balançou a cabeça, indecisa. Está tudo tão fora de proporção. Daniel manteve a expressão serena. Não é exagero. É apenas esclarecimento. Com um gesto discreto, ele tirou o celular do bolso, olhou rapidamente para a tela e, depois, ergueu a cabeça. O relatório é sucinto, declarou, sem exageros, sem extrapolações. Apenas fatos e passos de remediação. E, com isso, o calor da conversa arrefeceu, dando lugar a um silêncio carregado de significado. Ele voltou a me encarar. Aquele nível de disciplina não era algo que se via por aí. Dei de ombros, com desdém contido. É o padrão no meu trabalho. Meu pai prolongou o olhar, como se tivesse acabado de descobrir um detalhe que ignorava há 10 anos. Então, quando você disse que faz um chá, ele começou devagar, procurando a palavra certa. É disso que eu estava falando. Respondi, sem conseguir esticar mais a explicação. Haveria fronteiras demais a cruzar se eu fosse mais explícito. Brianna soltou uma risadinha curta, cheia de impaciência. Ou seja, você estava escondendo uma carreira secreta. Não é secreta. Retruquei. É regulada. Daniel assentiu com a cabeça, olhando para Brianna. Há diferença entre visibilidade e impacto. A frase pairou no ar, carregada de peso. Um dos colegas de trabalho se remexeu na cadeira. Desde aquele ciclo, intensificamos as revisões de conformidade. Daniel não o corrigiu. Foi um ponto de aprendizado para todos.
Os ombros de Brianna, que até então se mantinham erguidos em demonstração de autoconfiança, se enrijeceram como uma armadura. Daniel incluiu mais uma pergunta, dita com a tranquilidade de quem escolhe cada palavra. E qual divisão cuidou daquela resposta de documentação? Houve um instante de hesitação, só um dedo de segundo mais, antes que Brianna respondesse. Integração de sistemas. Ele fez um único aceno carregado de significado, certo. O silêncio tomou conta da sala. Não havia piadas. Ninguém ria. Minha mãe me lançou um olhar, depois voltou a fitar Brianna. Era como se a balança do ambiente tivesse se inclinado, não com estrondo, mas de modo inegável. Daniel enfiou o celular no bolso e falou, com a mesma voz calma. Bom trabalho não precisa de aplausos. Brianna regalou os olhos, retocou o blazer, como se o simples gesto de ajeitar a roupa pudesse reenquadrar a atmosfera. Vocês estão levando tudo a sério demais, ela disse, tentando rir. O importante é que resolvemos o problema. Daniel permaneceu em silêncio por alguns segundos, escolhendo suas palavras. Foi vocês, de fato, que resolveram. Mas, depois que foi identificado, a distinção continuou ali. Meu pai entrelaçou os dedos, pensativo. Está dizendo, então, que a equipe dela deixou passar algo? Daniela assentiu, sem teatralidade. O fluxo inicial de documentação não esteve totalmente alinhado com a implementação. Isso soa como um eufemismo corporativo para erro, meu pai murmurou. Os olhos de Brianna se estreitaram em reação. Em qualquer projeto, há desalinhamentos menores. Exato, concordou Daniel. A questão é como eles são sanados. Ele se virou em minha direção, como se quisesse assegurar que eu tivesse entendido. Nesse caso, a avaliação recomendou uma correção colaborativa em vez de uma escalada formal. Minha mãe franziu o senho. Escalada formal soa ruim. Pode ser disruptiva, ele admitiu, sem mencionar penalidades ou prejuízos à reputação, não havia necessidade. Um outro colega mudou de posição na cadeira, a voz baixa. Se tivesse escalado, teríamos chamado uma auditoria externa. Brianna apertou a mandíbula. Não escalou. Não. Daniel confirmou, com a serenidade de quem encerra uma equação, não escalou. A avaliação foi disciplinada e proporcional. A palavra disciplinada soou quase como a chave de tudo. Brianna cruzou os braços outra vez, mas o gesto, agora, tinha um ar de defesa, não de confiança. Então, só porque ela faz relatórios, não quer dizer que ela assuma a operação inteira. E foi ali que todos compreenderam, a linha entre fazer parte de algo e comandar algo pode ser tênue, mas, naquele momento, ficou clara como cristal. Daniel permaneceu sereno. Operações fracassam sem uma avaliação precisa, afirmou com firmeza. Papai deixou escapar um assobio baixo. O colega que falara antes lançou um olhar preocupado em direção a Brianna e depois, hesitante, para Daniel. Precisamos revisar nosso protocolo de auditoria interna depois deste ciclo, sugeriu ele com cuidado. Brianna reprovou o comentário com o senho franzido. Veja bem, começara a dizer, mas Daniel não se abalou. Melhoria contínua faz parte do crescimento. Virou-se para Brianna, com a voz tão calma quanto incisiva, houve atrasos nas respostas na cadeia de documentação da sua divisão. Pela primeira vez, o foco mudou de forma clara. Brianna endireitou os ombros em desafio. Isso é uma falha da equipe, retrucou ela. Falha de liderança, corrigiu Daniel, sem alterar o tom. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Mamãe recuou um passo, sem saber onde se encaixar naquele momento. Você não mencionou isso antes, murmurou papai para Brianna. Era algo interno, respondeu ela às pressas. Toda a equipe passa por dificuldades de adaptação. Daniel assentiu ligeiramente. Exato. É para isso que servem as auditorias. Ele me fitou por um instante e, em voz baixa, prosseguiu: avaliações externas ajudam a revelar pontos cegos. Pontos cegos. A expressão de Brianna vacilou por um segundo.
Está dizendo que fomos incompetentes? Não. O que eu disse é que a auditoria destacou áreas que precisam ser fortalecidas, corrigiu Daniel, profissional, direto, controlado. O colega pigarreou novamente. Mudamos nossa cadeia de aprovação de conformidade depois daquela análise. Brianna lançou-lhe um olhar incrédulo, como quem não acreditava que alguém ainda tivesse algo a dizer. Daniel seguiu impassível. Essa mudança aprimorou a disciplina na documentação. Seus olhos viajaram até meus pais. Não foi nada dramático, mas absolutamente necessário. Papai me encarou como se estivesse recalculando anos de conversas durante o jantar. O tempo todo, sussurrou, mais baixo. Brianna deu um passo adiante, decidida. Então você não reconhece a contribuição dela nas mudanças internas? Daniel encontrou o olhar dela sem hesitar. Quem identificou a falha foi ela. A simplicidade da frase cortou qualquer tentativa de redirecionar a narrativa. E ele acrescentou, ainda com serenidade, ela recomendou resolver o problema no nosso próprio nível, sem escalar além do nosso controle. Mamãe piscou, surpresa. Ou seja, ela poderia ter levado o caso a instâncias superiores? Sim, confirmou Daniel. Porque não fizeram isso, papai me questionou, buscando explicações. Porque o problema podia ser resolvido no nível de trabalho, respondi com tranquilidade. Escalar tudo teria atrasado o processo. Brianna exalou um suspiro carregado de tensão. Então você está dizendo que nos protegeu? Não, repliquei calmo. Segui o procedimento. Daniel assentiu uma vez, quase imperceptivelmente. Procedimento com descrição, completou. O ar na sala pareceu encolher, não por constrangimento, mas porque a perspectiva mudara completamente. Por anos, a história fora simples, Brianna criava, eu executava. Agora, aquele enredo não se encaixava tão perfeitamente. Brianna cruzou os braços, abraçando-se levemente, e perguntou, com a voz fria, e agora, o que acontece? Internamente, respondeu Daniel, voltando-se para ela. Continuaremos refinando processos na minha divisão e reforçando a supervisão da documentação. Não soou como uma ameaça. Era apenas a constatação de quem avaliou fatos e estabeleceu o próximo passo. Papai, ainda curioso, oscilou o olhar entre os dois. Parece sério. Profissional, corrigiu Daniel antes de se voltar para mim mais uma vez. Quando você ouve alguém ser chamado de fracassado, ele começou com a voz tão calma que parecia um sussurro e ainda assim todo mundo sentiu o peso das palavras. E você sabe que ele impediu uma escalada formal de compliance. Aquela frase cortou o ar. Ninguém riu, ninguém desviou o olhar. A voz da minha mãe se suavizou. Madison, a gente não sabia. Eu não esperava que soubessem, respondi, serena. Os olhos da Brianna se encontraram com os meus, mistura de frustração e uma ponta de dúvida. Você podia ter contado, disse ela, como um desafio. Você nunca perguntou de verdade, respondi, firme mas sem afiar as palavras. Não do jeito que quisesse a resposta. Daniel conferiu as horas no celular e guardou no bolso. Responsabilidade não se importa com aparências, afirmou, olhando ao redor. Apenas com precisão. E ali, naquele instante, nenhuma medida de sucesso foi tirada pelo volume das palavras ou pelo prestígio no currículo. O ar pareceu ganhar peso, tornando cada respiração mais lenta. Meu pai pigarreou. Então, você faz esse nível de trabalho o tempo todo? Perguntou, olhando para mim, não para a Brianna. Faço, confirmei. Você nunca achou que valia a pena explicar? Achei que não precisava de explicação. Isso não soou defensivo, acrescentei, soou factual. A minha mãe deu um passo à frente, as mãos entrelaçadas. A gente simplesmente não percebia. Eu sei, murmurei. Brianna esticou as costas, rígida, o maxilar tensionado. Você age como se a gente te ignorasse há anos. Vocês sempre me compararam.
Mantive o olhar e comparação constante é quase o mesmo que desvalorizar. Daniel se recolheu ao silêncio, deixando a parte familiar daquela conversa borbulhar por si só. Meu pai inclinou-se para trás na cadeira e murmurou, como se falasse para si mesmo. Eu pensei que você só consertasse computadores. Eu protejo sistemas, respondi sem hesitar. Avalio vulnerabilidades. Garanto que a documentação corresponde à realidade. Não usei termos técnicos, apenas a verdade. Minha mãe exalou, aliviada e confusa ao mesmo tempo. Sempre achamos que o trabalho da Brianna era maior. Mãe, não falei que não é importante. Ela pulou para defender o espaço que sempre ocupou. Mas eu não sabia o que a Madison realmente fazia. Durante tanto tempo, a ignorância foi conveniente. Brianna cruzou os braços outra vez. E agora, o que fazemos? Reescrevemos a história da família? Ninguém vai reescrever nada, falei com tranquilidade. Eu só não aceito fracasso. O silêncio voltou a reinar até Daniel retomar. A percepção muda quando a informação muda. Não foi um clímax dramático, mas todos captaram a verdade. Meu pai esfregou o rosto, processando mais do que uma simples conversa de festa. Eu te incentivei a se alistar porque pensei que fosse o caminho fácil, confessou. Quase sorri. Nada foi fácil. Ele assentiu, sem contestar. A voz da Brianna perdeu um pouco da rigidez, mas ainda havia tensão. Eu não sabia que você participava do nosso ciclo de revisão, nem que fazia parte daquela divisão. E eu não sabia que vocês me descartavam em comparações, respondi baixinho, fechando o círculo daquela verdade que, finalmente, ninguém mais podia ignorar. Você poderia ter-me avisado. Não é assim que funciona. Ela abriu a boca, mas acabou fechando-a em silêncio. Daniel, sempre incansável em manter o tom firme, desviou o olhar entre nós. Limites profissionais importam. Brianna baixou os olhos pela primeira vez naquela noite, como se toda a convicção que exibia houvesse se esvaído. Eu estava brincando antes, confessou, quase num sussurro. Sobre aquela história do fracasso. Brincadeiras não costumam depender da aprovação geral, respondi, sem alterar o tom. A frase pairou na sala sem acender faíscas. Minha mãe, com o olhar marejado, fitava o vazio como quem percebe algo importante tarde demais. Não deveríamos ter rido, murmurou, arrependida. Meu pai assentiu lentamente. Veio então um silêncio diferente, não cortante, mas carregado de reflexão. Por anos, eu entrara naquela casa preparado para me defender. Mas, naquela noite, descobri que não precisava lutar. Daniel conferiu as horas no relógio de pulso. É melhor eu ir, disse ele, levantando-se. Minha mãe se adiantou até a porta, como se não precisasse pensar. Obrigada por vir, ele acenou, afável. Antes de sair, voltou-se para mim, bom trabalho. Sem aperto de mão, sem cerimonias. Apenas o reconhecimento simples. Brianna o acompanhou com o olhar até o último passo no corredor e depois se voltou para mim. Não quis dizer do jeito que saiu. Quis sim, só não esperava contexto, respondi com calma. Ela soltou um suspiro prolongado. Eu também ralo muito, dívidas de estudante, metas corporativas, ciclos de avaliação. Mas pressão não justifica comparações. Meu pai ergueu-se, tocado. Estou orgulhoso de você hoje, disse-me, num tom quase estranho aos meus ouvidos. Não preciso que tenham orgulho de mim. Só não presumam algo sem perguntar. Ele fez um breve aceno, justo. Minha mãe avançou e me abraçou mais apertado do que da última vez que a vira. Eu devia ter feito perguntas melhores, murmurou no meu ombro. Talvez. Algumas respostas não cabem no almoço de domingo. Olhei ao redor, as fotos na parede, o sofá familiar, a casa onde eu, um dia, fui o garoto tímido que gostava de computador. Tudo ali era o mesmo, mas o clima mudara por completo. Brianna pegou o celular outra vez, não para se apresentar, mas para se firmar num objeto concreto. Acho que a gente lida com sistemas, disse ela.
Só que de tipos diferentes, respondi. Esse foi o bastante. Peguei minhas chaves sobre a mesinha da entrada. Vai sair? Perguntou minha mãe. Pode ir sim, acrescentou meu pai. Eu sei. Pisei na varanda e senti o ar fresco de Ohio bater no rosto. Atrás de mim, a casa estava mais silenciosa do que quando eu chegara. Sem placares, sem aplausos, apenas a realidade recalibrada. Naquela noite, não recebi troféu ou desculpas dramáticas. O que mudou não foi o lugar, nem as pessoas, mas a narrativa. Durante anos, deixei o fracasso pairar como sentença eterna. Bastou contexto para dissipá-lo. No exército, ninguém exige quem fala mais alto. Há o poder de entender o todo. Eles sempre souberam valorizar quem realmente aparecia, quem arregaçava as mangas e protegia a missão quando tudo estava em risco. Em uma reunião de família, esse tipo de reconhecimento nem sempre fica evidente, mas, na verdade, nem precisa. A vingança verdadeira não grita. Às vezes, ela se desenha como uma correção serena, um alerta sutil que se espalha no silêncio. Imagina assistir à verdade se acomodando num salão onde ninguém fez questão de convidá-la. Essa é a forma mais pura de reparação, não é preciso erguer troféus ou soltar discursos inflamados. Basta deixar que cada olhar, cada comentário esquecido, passe a carregar um peso diferente. E, no fim das contas, a grande vitória não está em provar aos outros que estavam errados, mas em perceber que você nunca foi aquilo que, lá atrás, inventaram sobre você. Se esse desfecho soou familiar, se você já foi colocado na sombra de comparações, subestimado ou rotulado como o fracasso da família, saiba que não está sozinho. Vem aí uma série de histórias de vingança silenciosa e narrativas de famílias militares tão reais e autênticas quanto esta. Inscreva-se no canal para acompanhar esses relatos onde a força não se faz barulho e o respeito só se conquista com méritos.